Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, da disciplina Oficina de Material Didático em Língua Inglesa. É um prazer estar aqui ministrando esse componente curricular para vocês nesse curso de Letras Inglês da SEAD, né? Então, é um prazer contribuir no processo ensino-aprendizagem. Eu sou o professor Fábio. Sou professor pedagogo e sou professor licenciado em letras português e inglês. Também tenho especialização na área de língua portuguesa e língua inglesa e fiz mestrado na área de ensino da arte pela Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Então, vamos falar um pouco sobre esse componente curricular que é a disciplina Oficina de Material Didático em Língua Inglesa. Então, é uma disciplina onde ela é bem voltada para o processo metodológico, para as estratégias de ensino, para os materiais didáticos educacionais que são utilizados pelos professores em suas aulas. É uma disciplina também que tem uma grande relação com a didática, com as tecnologias de ensino, e que no decorrer desta aula vocês vão entender qual a dinâmica da disciplina, uma disciplina que é voltada para o ensino da língua inglesa, para vocês que serão futuros professores de língua inglesa. Então, a gente vai conhecer, a gente vai trazer sugestões, procedimentos metodológicos. Eu vou trazer essas sugestões, vocês também vão me dar um feedback, vão trazer essas sugestões, experiências que vocês têm. Alguns acredito que já é professor, já atua como professor, porque o curso de vocês é um curso de licenciatura, é um curso da área da docência. Então, eu vou explanar, desbruçar um pouco do que vai ser a nossa disciplina na plataforma. Pode voltar lá um pouquinho, professor Oswaldo? Isso. Pronto. O nosso plano de ensino, como vai acontecer? A nossa disciplina é uma disciplina de carga horária de 45 horas, né? É uma carga horária mais reduzida. Do comum seria 60 horas, mais 45 horas o suficiente para a gente conhecer algumas atividades, algumas oficinas e alguns recursos didáticos, recursos humanos também, recursos tecnológicos para a gente trabalhar na sala de aula, trabalhar na educação básica. A justificativa da nossa disciplina, eu trouxe aqui propor metodologias, estratégias de ensino, sugestões de atividades, de oficinas, de materiais didáticos para o ensino da língua inglesa. Eu já tenho um pouco de experiência, né, com esse tipo de disciplina, que é uma disciplina bem didática, pedagógica, mas sim voltada para o ensino da língua inglesa. Também trouxe alguns objetivos, né? Eu trouxe alguns objetivos e quero destacar que a nossa disciplina, o nosso componente curricular, ele vai focar em alguns verbos no infinitivo, como vocês podem apreciar na nossa plataforma de ensino, no SIGA, já está disponível nosso plano de ensino. Também disponibilizei o material didático da aula de hoje, o slide da aula de hoje. E os nossos objetivos são conhecer, apresentar, compreender e discutir, né, como se trabalhar com oficinas nas aulas de inglês. Também vamos destacar alguns recursos interessantes e alguns recursos dinâmicos e lúdicos. Aí, os conteúdos a gente vai desbruçar no próximo slide.
Os procedimentos metodológicos, como eu já disse, né, a gente vai trabalhar algumas metodologias ativas, que são metodologias que são importantes a gente conhecer, entender o que é metodologias ativas no mundo contemporâneo ou pós-contemporâneo, porque eu já não sei em que mundo a gente está, se é contemporâneo ou pós-contemporâneo, porque depois da pandemia surgiu-se essa inovação de metodologias, que são as metodologias ativas. Então, professor Fábio, o que seriam essas metodologias ativas, né? Então, podemos definir essas metodologias ativas como processo de ensino-aprendizagens através de alguma questão, problema, através de algum estudo de casos. Também podemos enfatizar que essas metodologias ativas estão voltadas para o ensino através de projetos. Como vocês podem perceber, quem está na sala de aula, quem está no ensino médio, a nova reforma do ensino médio, ele traz alguns projetos de vidas, algumas trilhas de aprendizagem nas quais a gente tem que trabalhar, nas quais a gente tem que desenvolver e trabalhar com projetos, que isso está inserido no método de metodologias ativas. Então, e é só isso, professor? Essas metodologias ativas se resumem apenas nisso? Não. Então, existem diversos conceitos, existem diversas estratégias de ensino para se trabalhar com esse tipo de metodologia. Hoje em dia se tem muito termo gamificação, gamificação no processo das metodologias ativas, que são processos que o aluno aprende através de jogos, através de games, de aplicativos, de design. A gamificação, ela contempla todos esses aspectos, inclusive a questão de jogos motivacionais, está inserida essa gamificação. Então, em resumo, metodologias ativas é basicamente isso, é trabalhar problemas, questões problemas, é trabalhar estudo de caso, é trabalhar com projetos, é trabalhar com jogos, design e com lúdico. No decorrer da nossa aula, quem tiver alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e podem interagir, pode interagir comigo e com todos que estão no ambiente virtual, caso surja alguma dúvida, caso queiram fazer algum tipo de pergunta, ok? Então, podem ficar à vontade para interagir na nossa aula, na nossa temática. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então, como nossa disciplina é uma disciplina de 45 horas, eu dividi as nossas unidades em 3 unidades, 15 horas por unidades, e a gente vai debruçar no decorrer da disciplina. Só lembrando que já está disponível a partir do dia 11 as atividades para vocês fazerem no SIGA. Também está disponível o fórum. E na primeira unidade, a gente vai falar um pouco sobre as reflexões sobre material didático para o ensino de língua estrangeira. Vamos entender como é uma disciplina de oficina de material, a gente vai entender um pouco sobre o conceito da didática, voltado para a língua inglesa, voltada para o inglês, porque quando se fala em língua estrangeira, a gente também fala do espanhol, fala do inglês, mas o nosso foco é o inglês. A gente vai também trabalhar a elaboração de material didático. Na unidade 2, escolha de material didático para aprendizagem da língua inglesa. O uso das tecnologias no ensino de língua inglesa. Métodos de ensino em língua inglesa. E na unidade 3,
a gente vai destacar a língua estrangeira sobre a ótica da legislação. Então, a gente vai trazer a língua estrangeira com foco no inglês, sobre ótica da legislação. O que são essas legislações? As legislações que são contempladas para o ensino da língua estrangeira é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, que fala sobre o ensino da língua estrangeira. Nós também temos a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi aprovado, um documento que traz algumas habilidades e algumas metas de como se trabalhar a língua estrangeira na educação básica como foco, ok? Então, que fique bem claro que a BNCC ela traz algumas habilidades de ensino para se trabalhar na educação básica. Quando se fala em educação básica, a gente entende que a educação básica, a gente não, a lei, a LDB traz a educação básica como 3 etapas de ensino, que é a educação infantil, é o ensino fundamental, que na educação infantil não tem a língua inglesa, mas no ensino fundamental, nas escolas públicas, já se tem a língua estrangeira em alguns estados, algumas cidades, no Fundamental 1, que é os anos iniciais, e no Fundamental 2, que é os anos finais, já se tem a obrigatoriedade da língua estrangeira nesse ensino, né? E, obrigatoriamente, o inglês no ensino médio, que é a última etapa da educação básica. Então, a educação básica é justamente isso. Infantil, educação infantil, não é ensino infantil, que fique bem claro. É educação infantil, porque trabalha valores, essas questões. Já é ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano, e o ensino médio, da 1ª série à 3ª série. E aqui na 3ª unidade a gente ainda traz oficinas com material didático, uma perspectiva de aprendizagem na língua inglesa, que é o foco, que é a temática-chave do nosso componente curricular. E aí eu vou trazer para vocês a oficina de leitura de imagem, porque a oficina de leitura de imagem a gente trabalha a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade, a pluridisciplinariedade. Então, se trabalha tudo com a oficina de leitura de imagem, porque é uma oficina básica, uma oficina que dá para trabalhar através de imagem, através de visibilidade, e inserindo a língua inglesa dentro dessas oficinas de imagens. Ok? Podemos ir para o próximo slide. E aqui a gente traz o conceito da didática da língua inglesa. Todo curso de licenciatura, a gente sabe que tem esse componente curricular, a didática 1, geralmente didática geral, porque didática é a parte em que o acadêmico ele tem que conhecer o conceito, a definição do que é didática, né? Porque didática, podemos entender que é uma disciplina que une a teoria à prática, mas também podemos dizer que a didática auxilia a escolher quais caminhos seguir de acordo com os objetivos que se pretende alcançar. Então, vamos entender mais complexamente o que é didática. Didática é o que se tem na prática, por exemplo. Muitas vezes a gente se depara com um professor que ele não domina muito a sala de aula, não domina muito o conteúdo, não transmite muito bem o conteúdo. Então, isso é o que a gente entende como falta de didática. Desculpa, falta de didática, porque a didática tem como função
é facilitar o processo ensino-aprendizagem, tanto do professor como do aluno. Então, esse processo deve ser facilitado, deve ser voltado para o processo ensino-aprendizagem. A didática, ela tem a função de auxiliar, de seguir os caminhos corretos, certos e adequados. Tem como seguir e articular com os objetivos daquela aula específica, daquele tema específico. E a didática tem uma função maior de ver que caminhos, que metodologias, que estratégias de ensino o professor precisa percorrer para determinada aula, para determinado público. Porque, gente, trazer essa disciplina, oficinas de material didático, da língua inglesa, e muitas vezes a gente se depara com um professor que ele não planeja a aula, que ele não tem um plano de curso, não tem um plano de disciplina, não tem um plano de aula, que ele basicamente vai dar uma aula no improviso, a gente pode entender isso que o professor não tem didática a partir da improvisação. Então, a didática está justamente para organizar essas características que o professor tem. Então, didática é bem complexo, didática da língua inglesa. A gente precisa entender que o professor de língua de inglês, ele precisa ter didática, ele precisa entender o que é metodologia, ele precisa destacar quais os objetivos da aula, quais os objetivos que essa aula, que esse tema pretende alcançar. Então, já se falava muito de didática desde o século XVII, né? Quando Comênios traz em primeira mão esse conceito da didática. Então, é bem arcaico o conceito da didática. A gente pode entender que a didática, ela é um conceito flexível, ela tem que mudar, ela tem que se adaptar com os novos tempos, com a realidade de cada escola, com a realidade de cada turma. O conceito, ele é bem amplo, ele é bem abrangente. Então, um conceito que foi formulado no século XVII por Comênios, que é o pai da didática, ele já passou por diversas adaptações, diversos conceitos e diversas definições. Enfim, a didática ela precisa sempre ser estudada, por isso que existem as formações de professores, que esse curso que vocês fazem de licenciatura em letras português, letras em inglês, ele faz parte de um processo de formação continuada de professores, ou formação de professores, é justamente para a gente alinhar todas essas questões que estão inseridas na didática. Então, é importantíssimo esse componente curricular, é importantíssimo você entender que a didática é parte do cotidiano de qualquer docente, seja ele da educação básica, seja ele do ensino superior, seja ele de matemática, seja ele de língua portuguesa, seja ele de língua inglesa. Compreendem? E podemos destacar que a língua inglesa é, portanto, usada hoje como diferentes objetivos. Diferente do que era antes, é o idioma do desenvolvimento tecnológico, econômico e científico. Então, trazendo e articulando isso para a didática de Comênios do século 17, onde não havia tecnologia, onde não havia internet, isso isso já foi redefinido, né, por outros autores. Podemos destacar
um autor que eu gosto muito, eu bebo da fonte dele, que é o José Carlos Libânio. Ele, no seu livro Didática Geral, ele traz uma linguagem bem objetiva, uma linguagem esclarecedora e bem gostosa de se ler. Então, Libânio, ele traz esse conceito, eu sugiro vocês lerem, porque didática é uma coisa que, para vocês que vão fazer concurso, é uma disciplina que cai nos concursos, é uma disciplina que é bem explorada. E Libânio, ele esclarece bem esse conceito, essa definição de didática no seu livro Didática Geral. Então é isso, e a didática, ela fala de uma forma complexa, de uma forma ampla, que contemple todos os componentes curriculares. Ok? Podemos ir para o próximo slide. Então, esse material, esse slide, é justamente um resumo sucinto do nosso material que eu postei na nossa aula 1, na nossa aula, na nossa plataforma, no Siga A. Então, eu trouxe os pontos principais, os pontos mais relevantes que a gente precisa discutir, que a gente precisa entender nessa disciplina, ok? Reflexões sobre material didático para o ensino de língua estrangeira. Então, através dessas reflexões, é possível buscar práticas inovadoras, alternativas que envolvam o professor-aluno, motivando-o de modo que a aprendizagem se torne mais rápido, prazerosa e efetiva. Então, precisa-se fazer uma reflexão quando o professor vai ministrar uma determinada aula, vai fazer um determinado projeto, vai trabalhar com uma certa clientela, é preciso buscar, né, práticas inovadoras, práticas que estimulem esses alunos a dar um feedback de aceitação da aula e de atenção para a aula. Essas práticas, não que as práticas tradicionais não sejam importantes, sim, são muito importantes, porque para se ter uma prática inovadora, foi baseada basicamente em cima dessas práticas tradicionais, as quais que a gente não pode deixar de mão por completo, mas sim, a gente precisa se adaptar, se reorganizar e mesclar, né, o tradicional com o inovador, com o tecnológico e fazer essa reflexão em cima dessa temática. Outro ponto que eu destaco do nosso material é a escolha do material didático para a aprendizagem da língua inglesa. Eu trouxe aqui uma citação do Vilaça, 2001, que ele traz essa citação falando sobre material didático. Material didático é tudo que auxilia no ensino e aprendizes de uma língua. Então, Vilaças, ele escreve sobre material didático, ele traz o material didático para o ramo, para a área educacional, onde a gente pode pensar no modo que o professor seja capaz de utilizá-lo de maneira mais adequada possível para facilitar o aprendizado do aluno. Então, é um conceito importante, é um conceito relevante, onde é destacado e enfatizado por Vilaça. Esse conceito está no nosso material didático, e aí vocês podem dar uma lida no nosso material didático para vocês aprofundarem melhor os conhecimentos de vocês. Ok? Outro importante Outro importante recurso para ensinar a língua às crianças são os recursos visuais. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses recursos visuais, esses recursos audiovisuais,
que chama a atenção do aluno, chama a atenção da criança, onde ele se sente mais motivado para aprender. A gente vai trazer algumas sugestões de oficinas lúdicas e materiais lúdicos para se trabalhar com essa clientela, ok? No próximo slide, por favor, professor. Então, eu trouxe aqui para essa aula algumas sugestões de aulas de inglês. Vocês podem me dar o feedback depois, também trazendo sugestões, trazendo experiências que vocês tiveram no decorrer da vivência de vocês como professor e como aluno também. Então, eu trouxe aqui, trabalhe com desenhos animados, né? Trabalhar com o imaginário do aluno é importante, é interessante, é lúdico. E sempre trabalhar os desenhos animados com a legenda. Isso é muito importante também. Muitas crianças, desde a infância, elas já aprendem a língua estrangeira, o inglês, através de legendas de filmes e de séries e similares. Ensine de uma maneira divertida, escolha atividades lúdicas, saia da rotina da sala de aula e apresente à criança novas formas de aprender. Então, é basicamente isso, sair do tradicional, sair da zona de conforto, né, daquela aula que só se utiliza o livro didático. Claro que o livro didático é importantíssimo, mas precisamos trazer procedimentos metodológicos mais lúdicos, mais interessantes para tornar a aula mais divertida. Leia livros bilíngue. Se a criança aprende a ouvir inglês, com certeza ela vai ter mais facilidade de repetir essa linguagem, as palavras, as frases, e vai ter mais facilidades de aprender o inglês de forma mais divertida, né? Através do teatro também podemos destacar, através da música, da dança. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos que a gente pode levar para a sala de aula para se trabalhar com esse público, com esse alunado. Eu trouxe aqui vídeos divertidos em inglês. Estimule-as a repetir frases ou palavras que aparecem no vídeo. Então, é importante esses vídeos que não sejam vídeos longos, né? Sejam vídeos curtos, vídeos que traz a criança ter o interesse por o vídeo. Muitas vezes, professores levam vídeos ou filmes para a sala de aula e não chama a atenção dos alunos, os alunos ficam dispersos, muitos vão dormir, ficam conversando, não chama a atenção. Então, é muito importante enfatizar que o vídeo ele não é só para colocar aleatoriamente. É sempre interessante, após assistir o filme, assistir um vídeo, o professor discutir as temáticas importantes, relevantes que aquele filme destacou. É sempre importante o professor pedir uma atividade, pedir a moral da história do vídeo ou do filme. É sempre importante fazer uma atividade. Sempre explicar os objetivos de estar passando aqueles vídeos e fazer uma relação da temática do filme ou vídeo com algum tema atual, com a vida cotidiana das pessoas. É sempre importante trabalhar essa questão e nunca trabalhar vídeo só para passar tempo, só para o professor encher linguiça e coisa assim. Então,
A gente abomina esse tipo de atitude, esse tipo de metodologia. Então, também trago aqui, faça jogos de competição em inglês. Existe na internet, no YouTube, você encontra muitos jogos de competição de inglês, você trabalhar algumas palavras, as frutas, os números, algumas frases, diálogos interessantes. Então, isso tudo, você fazer um teatro, um mini teatro de início, ler um pequeno conto e fazer com que aqueles alunos façam uma dramatização. Isso é um tipo de oficina cênica que você envolve diversas disciplinas. Você pode trazer isso com algumas linguagens e frases em inglês para que o aluno tenha motivação para estar trabalhando a conversação, né? Isso você pode fazer essas atividades com os alunos do ensino médio, que já têm uma base de algumas palavras de inglês. Então, são essas sugestões. Também eu destaco aqui o uso das tecnologias do ensino de língua inglesa. Então, essas tecnologias é bem complexa, é uma temática bem ampla, né? E o que seriam essas tecnologias para o ensino da língua inglesa? Gente, se falar de tecnologia e não falar de internet, você não está falando de tecnologia. Então, dá para se trabalhar a internet desenvolvendo diversas habilidades, né, com a língua inglesa, com uma temática, algum conteúdo para se trabalhar envolvendo alguns aplicativos. Hoje em dia, existem diversos aplicativos de língua estrangeira para você baixar no celular, para você traduzir frases, conversações. Então, é bem interessante a gente fazer essa pesquisa e essas buscas. Justamente isso são aulas que você vai trazer a inclusão da tecnologia nas aulas de língua inglesa. Então, você baixa determinado aplicativo, depois eu vou passar alguns aplicativos lá no Siga para vocês estarem baixando e trabalhando com os alunos de vocês e também conhecendo, né, esses recursos tecnológicos. Então, além disso, o aluno, principalmente nas escolas que têm laboratório de informática, fica mais fácil você trabalhar a questão da inclusão tecnológica, traz alguns benefícios, né? Traz alguns benefícios onde o aluno ele vai enriquecer os conhecimentos interculturais, os conhecimentos tecnológicos e também para a vida pessoal desse aluno e até do professor. E trabalhar com a internet é uma questão de agilidade. Todos nós, basicamente, com a globalização da tecnologia, basicamente, quase todas as pessoas têm acesso à internet, e todas as escolas também têm acesso à internet. É claro que algumas ainda têm essa deficiência de não ter acesso, mas a maioria já tem. Ok? Então, no nosso próximo slide. Aqui nesse próximo slide eu trago algumas sugestões de recursos e material didático para a aula de inglês, né? Como já foi enfatizado sobre os filmes, é interessante vídeos e filmes curtos, não filmes muito longos, principalmente quando aqueles filmes de 2 horas você não dá para passar em 1 hora a aula, né? Você tem que utilizar 2 horas aulas. Não é interessante você passar um filme e ficar pela metade, não tem sentido. E como se trabalhar a oficina de material didático com tecnologia, com vídeos e com filmes. Então, dá para se trabalhar através de aplicativos. Hoje existem diversos aplicativos para se trabalhar esse tipo de oficinas tecnológicas com a língua inglesa. E
trabalhar com filmes na educação básica está assegurado pela LDB. Na LDB, ela traz um artigo que o professor deve trabalhar filmes pelo menos uma vez por mês com os alunos, mas não é qualquer filme, entendeu? Entende-se. São filmes relevantes que têm alguma temática que é importante para a sociedade, que é importante para os alunos. Então, não se pode passar qualquer filme aleatoriamente. Então, tem que ter essa seleção, é assegurado pela LDB e tal. Também que alguns recursos e materiais que nós podemos destacar são as mídias digitais, né, os sites, redes sociais, YouTube. Aí vocês me perguntam, mas como trabalhar rede social, celular na sala de aula? Então, isso é bem complexo. Trabalhar o celular na sala de aula é uma questão complexa, é uma questão que se deve ser planejada. O professor tem que ter todo o cuidado, porque o alunado de hoje é um alunado onde ele tem um conhecimento bem aprofundado de internet, então deve ser muito planejado para que não ocorra problemas. E tudo tem que ter objetivos que se deve atingir. Nada de trabalhar com celular na sala de aula aleatoriamente. Também se pode trabalhar como sugestão de oficina os gêneros textuais. Esses são mais fáceis de lidar, são mais cômodos, se deve trabalhar o que, professor, com gêneros textuais? Oficinas. Você pode fazer, como eu já disse, dramatização com conversação, com diálogo em língua inglesa, através de provérbios. Você pode usar as datas comemorativas, provérbios em língua traduzidas para a língua inglesa. Você pode trabalhar isso em agosto, no mês de agosto, quando é a semana do folclore. Você pode trabalhar fábulas, contos, poesias, tudo isso através de oficina, tudo isso através das artes visuais também. Você pode trabalhar imagem, você pode trabalhar obras de artes. Então, existem diversos recursos. Você pode trabalhar o próprio livro didático que traz propagandas, que traz obras de artes de famosos. Você pode trabalhar a biografia dos autores, dos artistas, dos cantores que estão em alta. Você pode trabalhar a música, você pode trabalhar o teatro, você pode trabalhar a dança, você pode trabalhar oficinas diversificadas com o ensino de inglês. Mas para se fazer oficina, como eu já disse para vocês, para se fazer oficina requer tempo, requer planejamento, entendeu? É trabalhoso, mas no final é muito gratificante. Também você pode trabalhar a questão das histórias em quadrinhos, das tirinhas, dos cartoons, propagandas, como eu já disse, leitura de imagens. Aqui nós temos imagem nesse slide aqui. A gente poderia fazer uma oficina de uma obra de arte, conhecendo a biografia do autor, conhecendo a propaganda, trazendo conversação, diálogos, interação, né? Através das artes visuais. E aqui eu trouxe um cartoon que deve ser trabalhado também, pode ser trabalhado através de gêneros textuais. São diversos tipos de metodologias que o professor tem para se trabalhar com seu alunado. Nós temos aqui o filme Titanic. Você pode trabalhar a questão da música, do filme, também enfatizar os pontos relevantes que o filme traz, trabalhar a música do Titanic, que é aquele clássico, né, que diz que meu coração vai continuar. Então, é um filme bem antigo que realmente voltou para os cartazes e que essa
galera, esses alunos mais jovens não tiveram acesso de conhecer. Então, é a sugestão de filme de se trabalhar. A música de My Heart With Good One, da Celery John, que você pode trabalhar o filme a música desse filme e diversas outras questões que você pode trabalhar. Ok? Essa temática sobre métodos de ensino em língua inglesa, né? Eu vou fazer aqui nessa aula um conceito sucinto do que são esses métodos de ensino em língua inglesa, e na nossa apostila está bem mais contextualizada, digamos, esses três métodos, né? Aprender uma segunda língua não é tão fácil quanto parece, mas também não se pode afirmar que é uma atividade impossível de se realizar. Para cada pessoa, há algum método que se pareça mais adequado. Aqui nós temos três métodos, né? Nós temos o método direto, que é o Direct Method, que é um método muito utilizado nos cursos de idiomas. Esses cursos que tem aí para vender, eles utilizam esse método, né, o Direct Method, para justamente voltado para o aluno para o aluno aprender a partir da fala. Podemos destacar nesse método a questão das atividades com entrevistas. Então, um método que vocês podem estar fazendo uma leitura mais aprofundada no nosso material didático. Também temos o outro método, né, que é o Grammation Translation Method, que é o método de tradução gramatical. Esse é um método que está voltado para as traduções de texto. E, por último, nós temos o método de audiolingual, né, que é um método que ele foi criado a partir da da teoria behaviorista, é uma teoria de um autor que se chama Skinner, que é voltado mais para o diálogo, que é voltado mais para a memorização, que é voltado mais para o estímulo-resposta. Na verdade, a teoria behaviorista é uma teoria de Skinner que é voltada mais para o estímulo-resposta. Ok? Então, podemos passar para o próximo slide. E, enfim, aqui eu deixei esse momento para vocês que queiram interagir, que queiram fazer alguma pergunta, para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas e estar compartilhando, né, esses conhecimentos. Ok? Então, eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser fazer alguma fala, alguma complementação, alguém trazer alguma sugestão de oficinas, de sugestões de aulas, de experiências que já teve e deu certo, experiência como professor, experiência como aluno. Então, vou deixar aqui o microfone. Alguém quer fazer alguma intervenção? Por fim, só lembrando que eu deixei o link aí para vocês estarem colocando o nome na nossa frequência da aula de hoje, para vocês estarem, para me registrar aqui. Então, ninguém quer fazer pergunta? A Luciene Rodrigues perguntou: sugestão de como trabalhar música em sala de aula.
Então, Luciene, você pode trabalhar a música, você pode escolher uma música em inglês, tem a música, tem a música, como eu destaquei, do filme Titanic, que você pode trabalhar a tradução, você pode trabalhar a conversação, você pode trabalhar diálogo, você pode trabalhar a dramatização, você pode apresentar o filme, trabalhar a música. Então, são várias ideias de como se trabalhar. Agora, é como eu disse, tem que se ter um planejamento, não pode só jogar música e pedir para o aluno traduzir, não. Então, precisa todo destacar para o aluno quais os objetivos de trabalhar essa aula, que mensagem essa música passa para a sociedade. Então, tem que ver todas essas questões, Luciene. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu vou disponibilizar de novo o link, que algumas pessoas entraram depois, para assinarem a frequência. Vocês podem estar perguntando aqui no chat também, que aí a gente vai dando sugestões, vocês podem trazer sugestões também. Professor, onde colocar o nome, já disponibilizei aqui o link. Vocês podem estar acessando, só clicar no link que já aparece o formulário. Então é isso, vou falar um pouco sobre a nossa disciplina, né? A avaliação, vocês vão ter duas atividades para estar respondendo. Já está no SIGA a partir do dia 11, vai estar disponível. Também o fórum vai estar disponível. Vocês vão ter uma prova presencial para responder também sobre o nosso material didático. Muita coisa que eu falei aqui é relevante para vocês. Então é isso. A Ana Aline está perguntando. Então, Ana, assim, eu sou o professor formador da disciplina, estou com acho que 8 a 9 polos, aula presencial só com os professores, só com os tutores à distância. E as nossas aulas, a gente tem outra aula agendada pelo Meet, as nossas aulas vão ser basicamente aqui pelo Meet, certo? Lá no SIG eu coloquei o link da aula de hoje, é o link das próximas aulas. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, pessoal, só para destacar que as nossas referências bibliográficas são as referências obrigatórias e complementares. Eu trago um capítulo na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a língua inglesa, sobre ótica da legislação. Vamos falar mais essa temática mais aprofundada. Eu destaquei também alguns autores que eu achei relevante. Destaquei lá no SICA 2 artigos também super interessantes. Um que eu publiquei numa revista do Rio de Janeiro, eu publiquei com meu irmão sobre leitura de imagem, né? Uma oficina interessante, onde a gente faz uma leitura bem contextualizada de uma imagem do Pablo Picasso, que traz uma temática relevante sobre a questão da mulher. E tem outro artigo também que fala sobre a oficina de material didático em língua inglesa, que é interessante vocês estarem fazendo essa leitura para aprimorar os conhecimentos de vocês. Então, como ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, eu agradeço a todos pela participação, por terem disponibilizado um tempinho para estar assistindo essa aula e que na próxima aula vocês tenham algumas dúvidas, algumas perguntas, trazem algumas experiências de vida para a gente
interagir melhor, certo?